Então, o que é a ceia do Senhor? Conceito: a ceia do Senhor é para o salvo lembrar o que Jesus fez por ele na cruz. Então, estamos mostrando como é que fica a nossa salvação em Cristo. Que Cristo, o perfeito Filho de Deus, é filho do homem, né? Porque ele é 100% Deus e 100% homem. Ele derramou o seu sangue para nos salvar. A ceia é comemorativa. Por isso dizemos, vamos celebrar a ceia do Senhor. É um memorial, a ceia é simbólica, a ceia é pregadora da nossa salvação em Cristo Jesus. Cada vez que uma igreja celebra a ceia, ela está anunciando a morte de Cristo novamente. Isso tem que chamar a atenção do mundo sempre e sempre. E o texto bíblico é Mateus 26, 26 a 30. Mateus 26, de 26 a 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Eu acho interessante esse finalzinho, né, irmãos? Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, terminou a reunião, eles cantaram um hino. Então, por isso que eu gosto que toda vez que termina a reunião, a gente cantar um hino aqui com a igreja, né? Nos cultos de celebração. Bom, vamos para a segunda questão. A Santa Ceia é um sacramento? Bom, primeira coisa, eu quero entender o que é um sacramento. Sacramento é um sinal indispensável para a salvação. Nós, da Igreja Batista, não acreditamos em sacramentos. Nós acreditamos que são ordenanças, aquilo que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Para nós, o que é indispensável para a salvação é o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Ele sim faz a expiação completa, total, tá? Então, a ceia do Senhor é um sacramento? Não. A ceia do Senhor é uma ordenança, é uma ordem dada por Cristo e não um sacramento, não um sinal indispensável para a salvação. Nós celebramos a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, porque somos salvos e não para sermos salvos. Cumprimos uma ordem de Jesus e não pagamos um tributo para sermos salvos. Nós não cremos que seja um sacramento. Não é por meio da Santa Ceia ou do batismo que alcançamos a graça de Deus, e sim por seu precioso sangue derramado por nós. Onde está isso, pastor? 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então está aqui, a salvação, ela vem por intermédio do precioso sangue de Jesus. Não foi por ouro, não foi por prata, não é através de sacramentos imposto pela igreja, não, é o precioso sangue de Jesus. Cumprimos a ordem de Cristo porque somos salvos e não para sermos salvos. Então vamos para a terceira questão. O que é a doutrina da transubstanciação? Bom, transubstanciação é uma doutrina católica apostólica romana que ensina que os elementos usados na Santa Ceia se transformam em carne e sangue de verdade, com o acidente do sabor de vinho e pão. Isso eles denominam, né, de Eucaristia, que é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Então, segundo o dogma católico, Jesus Cristo se acha presente sob as aparências do pão e vinho,
com seu corpo, sangue, alma e divindade. Vejam bem, isso é um absurdo, tá? Só estou transmitindo para vocês o que é a doutrina da transubstanciação. Não é uma doutrina batista, não é uma doutrina evangélica, tá? É uma doutrina denominada de Eucaristia do romanismo, tá? É um absurdo. Os católicos, de uma forma irresponsável, tomaram as palavras de Jesus de maneira literal, quando diz que o pão é seu corpo e o vinho é seu sangue, sabe? Não há quaisquer bases teológicas para se crer no absurdo desse, que Jesus está no pão e está no suco de uva. Não, isso não é verdade. Agora, se a Santa Ceia é um sacramento, por que que só o vigário, por que que só o padre bebe o vinho? Se eu preciso participar do pão e tomar do cálice para ser salvo, então por que só o padre toma o vinho? Está errado. Ainda que fosse um sacramento, todos teriam que tomar do vinho também, do pão e do vinho. Eles dizem que está representando a igreja. Não, está errado. Então, se fosse um sacramento, todos teriam que participar do pão e todos teriam que participar do cálice. Mas, como eu já expliquei, não é um sacramento. Nós somos salvos pelo poder do sangue de Jesus e não por uma cerimônia simbólica, tá? A Santa Ceia é um símbolo, tá? Que tem como objetivo anunciar a morte do Senhor e não de materializar a sua real presença na igreja. Não podemos confundir símbolo com realidade. Onde está isso? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Por quê? Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então está aqui a explicação. O que significa esta cerimônia? É anunciar a morte do Senhor até que Ele retorne. Tá bom? Então ficou muito claro para mim e deve ter ficado claro para vocês que a ceia do Senhor não tem como objetivo trazer a presença de Jesus materializada no pão e no vinho. Não, o objetivo é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E que Ele venha, né, irmãos? Que Ele venha. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos para a quarta questão. Então nós não cremos em transubstanciação. Nós não cremos que ceia do Senhor seja sacramento. Não tomamos a ceia para sermos salvos, tomamos a ceia por ser salvo. Também não é transubstanciação. A real presença de Jesus não está no pão e no cálice. Isso é um simbolismo. Agora tem uma outra doutrina interessante, chamada de consubstanciação. O que é a doutrina da consubstanciação? Consubstanciação era a doutrina confusa de Martinho Lutero, que ainda com vestígios do catolicismo, achava que Jesus estava presente espiritualmente, de fato, nos elementos. Então, enquanto os católicos diziam, o pão e o suco de uva é Jesus, ele está realmente aqui, isso aqui é Ele. Mas e o gosto do pão e o gosto do vinho? O gosto do pão e o gosto do vinho é um acidente, é isso que eles falam. Então, o que Martinho Lutero fez? Mas não pode ser real isso, né? Jesus não é esse pedaço de pão, não é esse vinho, não pode ser. Então Martinho Lutero inventou a consubstanciação. Então Martinho Lutero, ele acreditava que Jesus entrava no pão e entrava no vinho, e trazia poderes sobrenaturais nesses elementos. Também não, irmãos. Também não, este não é o objetivo da ceia. Eu já li para vocês que o objetivo da ceia é anunciar a morte do Senhor, tá? E embora essa doutrina seja menos ridícula do que a transubstanciação, ou seja, a consubstanciação é menos ridícula do que a transubstanciação, porém, não cremos em nenhuma e nem outra. O que nós cremos é aquilo que nos ensina a palavra de Deus, que a ceia do Senhor é um memorial. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ok? Então vamos para a segunda questão. Quando ocorreu a Santa Ceia? A instituição da ceia do Senhor ocorreu no decorrer da última Páscoa que Jesus celebrou. Por isso acreditamos que a ceia do Senhor
tem a relação com a simbologia da Páscoa, que significa, a pechar, que significa passagem. Está em Mateus 26, 19 e 20. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então, quando ocorreu a Santa Ceia, aqui, tá? Na Páscoa, foi ali que Jesus a instituiu. Vamos para a sexta questão. De quanto em quanto tempo devemos cear? Essa é uma pergunta que ninguém sabe responder, né? Alguns creem que por ser um memorial que substitui a Páscoa, deva ser anual. Outros creem que deve ser em todos os cultos. Nós batistas preferimos mensalmente, para que não seja tão distante uma celebração da outra e também não caia em uma rotina, tá bom? Texto bíblico, 1 Coríntios 1, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus disse: fazei isto todas as vezes que beberdes, mas não disse se é em todos os cultos ou todas as vezes que vocês acordarem de celebrar a ceia do Senhor. Alguns fazem todos os cultos, outros fazem uma vez por ano, nós optamos uma vez por mês, tá? Sétima questão: o que significa o pão? O pão, ele é o retrato do corpo, o retrato do corpo perfeito de Cristo. O pão da ceia não é o corpo verdadeiro, literal de Cristo, tá? Mas ele é uma simbologia, é um símbolo perfeito, do Cristo perfeito. Isso nos lembra ainda o fato de sermos o corpo de Cristo, não é mesmo? 1 Coríntios 12, 27. Portanto, deve haver comunhão na igreja durante a ceia do Senhor. Não podemos participar da ceia de qualquer jeito. Aqui o texto deve dizer: devemos participar em comunhão, tá bom? Mateus 26, 26. Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos para a oitava questão. Já estamos chegando no final, tá? Já vamos encerrar. O que significa o vinho? O fruto da vide é o retrato do sangue de Cristo derramado na cruz. O fruto da vide, da ceia, não é o sangue verdadeiro, literal de Cristo, nem Cristo está presente neste suco de uva, tá? Mas o fruto da vide é só o símbolo do sangue de Cristo derramado pelo pecador. O fruto da vide representa que Cristo derramou o seu sangue para tirar o pecado do seu povo. Amém? Então é isso. Vamos para a última, deixa eu ver se é a última aqui. Isso, última questão. Antes de ir para a última questão, só o texto, relacionado à oitava. Mateus 26, 27 e 28. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Vamos então para a última questão. Podemos cear de qualquer maneira? Essa eu faço questão de frisar bem, hein? Podemos cear de qualquer maneira? Não! Obviamente que não. Paulo nos adverte que quem participa da ceia do Senhor, de qualquer maneira, pode ficar fraco, pode ficar doente, pode até morrer. Temos que ser dignos para participar do pão e do cálice do Senhor. Se a tua vida anda mais ou menos, está morna. Se a tua vida está fria, está gelada, você precisa se acertar com Jesus. Nós temos que ter intimidade com Deus, temos que discernir o corpo do Senhor. O que isso significa? Eu estou anunciando a morte do Senhor, estou participando da ceia de qualquer jeito, eu não estou levando esse negócio a sério? Não pode. Mas o que significa ser digno? Seria o mesmo que ser perfeito, sem pecado algum? Não, obviamente que também não.
Se assim fosse, ninguém poderia participar. Paulo estava se referindo a pessoas que não tinham comunhão com Cristo e que não discerniam o corpo do Senhor, ou seja, não respeitava, não tinha interesse nenhum em conhecê-lo. Tudo o que queriam era comer e beber ou acompanhar alguém na reunião sem nenhum temor. Você precisa discernir o corpo de Cristo para participar da ceia do Senhor. Ah, mas eu conheço Jesus, eu sei que Ele morreu para me salvar, mas você está crescendo com Cristo? Você vem santificando a tua vida? Porque salvação é regeneração, salvação é justificação, mas salvação também é santificação e glorificação. Glorificação no céu, mas santificação é um processo que está ocorrendo na terra. Eu vou participar da ceia do Senhor enquanto eu estou participando desse processo de ser santo, de crescer espiritualmente. Agora, essa minha vida está uma tragédia, e eu peco, não estou nem aí, eu não me arrependo, eu venho na ceia fazer o quê? Eu não estou discernindo o corpo do Senhor. Por isso, ore a Jesus: Senhor, santifica-me na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. E sabe o que é a verdade do Senhor? É um escudo e broquel contra todo o mal. Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados e para te libertar dos seus pecados, tá? Então, veja o que Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 11, 28 a 29, estou encerrando aqui, a última pergunta, né? Já estou encerrando. 1 Coríntios 11, 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Sabe, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, aparentemente somente os 12 apóstolos estavam presentes com ele. Judas Iscariotes parece que nem chegou a comer, né? Não chegou a comer, não sabemos se chegou a comer. Olha, nós não podemos estar na igreja e ter uma atitude de Judas, de alguém que não tem intimidade com Cristo, de alguém que não está querendo servir a Jesus até o último dia de vida aqui na terra, e depois na eternidade para sempre, após a glorificação. Nós não podemos, em hipótese alguma, brincar com esse negócio chamado de ceia do Senhor.